Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um dos nossos encontros Orando a Palavra. Para mim tem sido uma alegria, um privilégio e uma grande bênção estar diariamente com você aqui, ministrando a palavra, tendo esse tempo de oração, porque o propósito nosso é exatamente buscar de Deus, buscar através da palavra de Deus respostas para as nossas orações e alinhamento da nossa oração com a vontade de Deus. E sendo assim, nós entendemos que é algo muito maior do que nós mesmos. É para além daquilo que nós podemos pedir, pensar ou imaginar. Ou seja, é o favor de Deus que é derramado sobre mim e é derramado sobre você quando nós lemos a palavra com fé e quando nós invocamos o nome do Senhor através das nossas orações. Deus deseja responder a nossa oração e é para isso que nós estamos aqui, para orar e ter expectativa nas respostas que Ele tem às nossas orações. Meu nome é Jairo Luciano, eu sou o seu pastor durante esse tempo aqui de compartilhamento da palavra e oração. Quero fazer para você os meus dois convites que sempre faço. Primeiro, que você esteja comigo até o final desse vídeo, quando teremos o nosso tempo de oração, e também o segundo convite, que você venha ler comigo a palavra. E o texto que o Senhor nos dirigiu hoje está na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Se você puder, tome agora a sua Bíblia nas mãos, leia comigo essa passagem, senão essa referência estará na descrição do vídeo, você poderá consultar sempre e quantas vezes você quiser. Então, vamos ao texto. Segunda de Paulo aos Coríntios, 12, versículo 7. E, para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. 3 vezes pedi ao Senhor que me afastasse. Então ele me disse: a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Essa palavra, ela é muito contundente para todos nós, porque é o momento onde o apóstolo Paulo faz essa declaração acerca de alguns sofrimentos que ele passava, dos quais Deus não o livrou. E aqui nós temos um ensinamento muito importante, porque a mensagem que nós carregamos é muito maior do que aqueles que carregam essa mensagem. O mensageiro nunca vai ser maior do que a mensagem. Ou seja, muitas vezes você vai orar, você vai crer no poder e no favor de Deus sobre a vida de muitas pessoas e talvez sobre a sua vida em alguma área, pode ser que você não tenha as suas orações respondidas. E é o que acontecia com Paulo. Ele orava por muitas pessoas, sinais, maravilhas aconteciam, coisas grandiosas aconteciam através da vida do apóstolo Paulo. Ele escreveu a grande parte das cartas do Novo Testamento foram escritas por ele, e esta oração que ele fez ao Senhor foi respondida da seguinte maneira: a minha graça te basta. O Senhor responde para Paulo que ele manteria e deixaria que aqueles sofrimentos, aqueles incômodos permanecessem na vida de Paulo, mas que a graça do Senhor seria mais do que suficiente para que Paulo continuasse vivendo e fazendo tudo o que ele precisava fazer. E aqui, nessa reflexão, através dessa resposta que o apóstolo Paulo recebe do Senhor, ele conclui que as fraquezas que nós temos, a nossa fraqueza, as nossas limitações, elas são o lugar onde nós encontramos de fato o poder de Deus agindo em nosso favor. É quando nós reconhecemos as nossas limitações, quando nós reconhecemos a nossa fraqueza, quando nós reconhecemos a nossa humanidade falha, limitada, até mesmo principalmente por causa do pecado, aí nós encontramos o favor de Deus sobre a nossa vida. E isso é tremendo e é maravilhoso,
porque nos coloca numa posição onde precisamos nos ser mais humildes, onde precisamos entender que não são as nossas habilidades, os nossos recursos, a nossa própria força que vai nos levar àquilo que Deus tem para a nossa vida. Tudo é o agir da graça e do favor de Deus para nós. Talvez você possa estar se sentindo fraco em alguma área da sua vida. Talvez você possa estar se sentindo incapaz de lidar com alguma situação. Talvez você está vivendo uma enfermidade, está vivendo uma situação familiar onde você se sente impotente, sem condições de mover sequer uma palha para que a situação mude. Talvez você tenha se esforçado, feito muitas coisas para mudar uma realidade que está ao seu redor, e quanto mais você se esforça, o que resta é só cansaço, gasto de energia, de recursos, e você não vê as coisas sendo transformadas. Talvez esse seja exatamente o lugar onde você precisa descansar e confiar na ação e no poder de Deus. O apóstolo Paulo, quando diz aqui que ele tem prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, ele não está declarando assim, eu sou um masoquista e gosto de sofrer. Não, mas aqui ele está dizendo, é neste lugar é que eu vejo de fato e de verdade a manifestação do poder de Deus na minha vida. Porque quando nós reconhecemos as nossas limitações, é o lugar onde Deus entra para agir com maior poder. Não que nós possamos e devemos negar as habilidades e as capacidades que Deus mesmo nos ofereceu. Pela sua graça, Ele nos capacita com dons, com talentos, com habilidade, mas é reconhecer que somos dependentes de Deus. É reconhecer que não é a força do nosso braço que garante o resultado para a nossa vida. Não, muito pelo contrário. Nós temos o resultado e a provisão na nossa vida por causa do favor de Deus, por causa do poder de Deus que atua em nossa direção, em nosso favor e através de nós. Os nossos recursos são resultados da provisão e do favor de Deus. Aquilo que você tem, aquilo que está nas suas mãos, são a provisão de Deus sendo disponibilizada em seu favor. E, como eu disse, as áreas da nossa vida em que nós consideramos que somos mais dependentes de Deus são nessas áreas que nós vamos perceber o maior agir de Deus. Ou seja, há um segredo, há uma chave que vira agora na nossa consciência, que vira agora no nosso entendimento. Porque todas as vezes, independente da área da sua vida, em que você se torna dependente de Deus, todas as áreas da sua vida em que você se coloca como alguém que precisa do favor de Deus para dirigir aquela área, nessa área você vai obter maior poder de Deus. Mesmo que você tenha recursos, mesmo que você tenha habilidades, mesmo que você tenha entendimento, mas se antes de você agir, antes de você apenas usar os seus recursos para conseguir fazer o que você quer, você colocar o Senhor à frente, os seus resultados serão multiplicados exponencialmente. Tudo vai ser muito mais bem sucedido. Eu quero exemplificar. Talvez você tenha recursos, você tenha dinheiro, talvez você tenha saúde, você tenha capacidade, inteligência para realizar alguma coisa que está diante de você, que basta que você chegue ali e faça aquilo. Ok? É para isso que nós temos recursos. Mas, se você coloca essa situação e fala, Deus, eu tenho aqui os recursos, habilidades, capacidade, inteligência, mas eu queria que o Senhor dirigisse a minha decisão. Eu quero colocar o Senhor à frente do que eu estou fazendo. Eu quero confiar na sua resposta e não nos recursos que eu tenho. Eu quero dizer para o Senhor que o Senhor é quem vai decidir, que vai dirigir tudo que eu tenho para fazer. Veja bem, os seus resultados serão exponencialmente melhores e maiores, porque ali você não está confiando nas suas riquezas, você está confiando no Senhor. Você não está confiando nas suas habilidades, na sua capacidade, mas no Senhor. E pode parecer um paradoxo, porque você pode dizer assim, mas se eu tenho habilidades, recursos, foi Deus que me deu. Sim, com certeza é, mas as situações específicas da nossa vida, nós sempre devemos nos colocar
debaixo da razão de Deus. E o que o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui é isso. Não somente nas áreas que nós consideramos que são a nossa fraqueza, mas mesmo nas áreas que nós consideramos ser a nossa área mais forte, essas nós devemos ser mais dependentes de Deus ainda. Se na fraqueza Deus revela a sua força, quando nós abrimos mão da nossa força para o agir e o poder de Deus, certamente nós teremos resultados potencializados. A nossa vida vai fluir de uma forma muito mais leve, porque vai restar para nós um lugar de intimidade, confiança e dependência do Senhor. Talvez você pode ter o dinheiro para comprar algo e está ali pronto, a oportunidade bateu a sua porta. Mas quando você fala, Deus, o Senhor aprova esse negócio, o Senhor está nesse negócio comigo, a sua mão está aqui garantindo isso que eu vou fazer, você vai ter uma surpresa quando Deus falar com você, sim, faça que eu sou com você. Ou Deus falar com você, não, não faça, porque não é isso que eu tenho para você. Você vai se surpreender, porque Deus conhece a linha do tempo da sua vida. Deus não conhece só o momento presente assim como nós, mas Deus sabe amanhã, Deus sabe o que vai acontecer no futuro. Muitas vezes eu vejo pessoas que são sinceras, pessoas que são tementes a Deus, mas na hora de tomar decisões importantes nas suas vidas, elas se fundam e se baseiam apenas no recurso que elas têm nas mãos e de repente compram coisas que vão trazer grande prejuízo. Às vezes é um carro que compra sem a direção de Deus. Você tem o dinheiro, está na mão, vou comprar, comprei. E de repente aquele carro começa a dar problema todo dia dá um problema, todo dia dá uma confusão. Porque Deus está te amaldiçoando? Não, longe disso. Mas porque talvez o que Deus tinha para você era outra coisa. E você não consultou a Deus para aquilo. E quanto mais intimidade que nós temos com Deus, mais dependente dele nós devemos ser e mais devemos confiar nas respostas que ele tem para nós. Ansiedade para resolver as coisas nunca foi uma boa conselheira e nos leva a tomar decisões muito precipitadas e muitas vezes erradas. Então, confie no Senhor, porque naquilo que você está vivendo fraqueza, então aí é que você vai ser forte. E naquilo que você acha ser forte, considere-se fraco para que o poder de Deus aperfeiçoe tudo aquilo que você vier a fazer. Pai querido, muito obrigado por essa palavra, por essa revelação tão especial que o Senhor nos ofereceu neste encontro. Que o Senhor traga uma aplicação pessoal, particular, individual na vida de cada pessoa que está recebendo essa mensagem, esta revelação, essa edificação, porque, Deus, nós precisamos diariamente da Tua intervenção, da Tua direção, do Teu cuidado, do Teu favor. Ensina-nos, ó Deus, esse lugar de humildade e dependência do Senhor. Ensina-nos, Deus, este lugar onde mesmo que nós tenhamos recursos, nós nos colocamos como fracos, nos colocamos como aqueles que dependem do Senhor, para que nós possamos viver a plenitude da Tua vontade, ó Deus, que é boa, perfeita e agradável. Amém e graças a Deus. Se inscreva no nosso canal, deixa aí o seu comentário, o seu pedido de oração, o seu testemunho, conte para mim como tem sido para você esses encontros diários aqui, o que você tem recebido da parte de Deus. E eu te peço, curta o vídeo aí, dá um joinha e compartilhe com o maior número de pessoas que você puder. É muito importante que essa mensagem chegue para mais pessoas e essas ações elas são determinantes para que o YouTube entenda que essa mensagem é relevante e ele mesmo vai levar esse vídeo para muitas outras pessoas. Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.